a voz do nosso Mestre. Feche os seus olhos, incline sua face. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente Creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Tudo é possível. Senhor, nada a temer. Nada a temer. Aleluia. Tudo é possível. Oremos. Grande Deus, grande Rei, Todo-Poderoso Senhor, o Senhor é o nosso Rei, o Senhor é o nosso Salvador, o nosso Libertador, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que vive eternamente. Os deuses deste mundo, Pai, nada são, mas o Senhor fez o céu e a terra. O Senhor fez todas as coisas. O Senhor nos fez quando estávamos no ventre de nossa mãe. E aqui estamos, Senhor, para te adorar em espírito, mas também em verdade, Senhor. Pai, muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui na tua casa. Porque se não fosse a tua graça e a tua misericórdia, estaríamos em outro lugar, ó Pai, perdendo o nosso tempo. Mas, Senhor, a tua graça nos alcançou, a tua misericórdia nos alcançou, ó Deus. E aqui estamos, Senhor, para te adorar, meu Deus, para ouvir a tua voz, para ouvir o teu recado, ó Deus, aqui estamos. Muito obrigado por uma semana que se passou, Pai. Muito obrigado por todos os livramentos que o Senhor tem nos dado. Sabemos que a morte, ela espreita em todos os cantos, ó Pai. Mas até aqui nós podemos dizer Ebenezer. Ebenezer porque até aqui nos ajudou o Senhor. O Senhor não tem deixado faltar o pão natural. O Senhor não tem deixado faltar o pão espiritual. O Senhor tem estado conosco em todos os momentos de nossa vida, Pai. Tem nos dado uma família, tem nos dado uma igreja, tem nos dado um ministério, Pai. E aqui estamos, Senhor. Estamos felizes, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. E cremos que nesta manhã, uma vez mais, o Senhor nos abençoará com a tua santa palavra. Somente eu me coloco nas tuas mãos, Senhor, para que o Senhor venha pregar para o seu povo nesta manhã. Que o teu nome seja glorificado e que o inimigo seja envergonhado, Pai. Pedimos essas bênçãos no nome de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém, Senhor. Amém. Que
Deus abençoe a cada irmão. Livro do profeta Joel. Vamos abrir a nossa Bíblia. Livro do profeta Joel, capítulo 1. O profeta Joel depois do livro de Daniel, vem Oséias e depois Joel. Capítulo 1, versículo 4. Todos encontraram? O que ficou da lagarta o comeu o gafanhoto, e o que ficou do gafanhoto o comeu a locusta, e o que ficou da locusta comeu o pulgão. Agora, Joel 2, do 23 ao 27. 2, do 23 ao 27. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador de justiça, e fará descer a chuva, a temporã e a serôdia no primeiro mês, e as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de óleo, e restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, a locusta, o pulgão, a aruga, o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis abundantemente e ficareis satisfeitos, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo não será mais envergonhado. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e ninguém mais, e o meu povo não será envergonhado para sempre. Senhor Deus, a tua palavra foi lida, e o que poderíamos fazer era ler. Mas quem pode vivificar essa palavra é o teu Espírito Santo, Pai. Então, que teu Espírito tome o controle desta reunião e que a palavra seja pregada na autoridade do teu Espírito e que todos possamos sair daqui alimentados pela tua palavra. Pedimos essas bênçãos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Assentai-vos, amados. Meu tema para essa manhã é a restauração. O profeta pregou uma mensagem chamada A Restauração da Árvore Noiva. Depois ele pregou outra mensagem chamada Eu Restaurarei. E nós sabemos que existe uma promessa para esse tempo, né? Em Mateus 17, 11. Uma promessa poderosa que está na Bíblia, mas que o mundo não conhece, porque Jesus disse que o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. O mundo não conhece esta promessa, mas os eleitos conhecem, que é a de Mateus 17, 11. Elias virá e restaurará todas as coisas. Está falando todas as coisas, quando tudo é tudo. Envolve até a natureza, envolve muita coisa. É uma promessa. Elias virá e restaurará todas as coisas. E essa promessa, diz o profeta, passou em todas as eras, por todas as eras, né? Éfeso, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Sardes, até chegar na era em que nós estamos, que é justamente a era de Laodiceia. Para que essa promessa viesse a cumprir, as escrituras elas teriam que se conectar. Porque Jesus falou, Elias virá e restaurará todas as coisas. Mas quantos Elias apareceram? Só para nós recapitularmos, né? Quantos Elias aparecem na Bíblia que o mundo denominacional não sabe, mas que eu sei e você sabe? Primeiro Elias que aparece na Bíblia
era quem? O Elias, o tisbita, aquele que apareceu no tempo do rei Acabe. Mas ele não morreu, vocês sabem. Ele aparece em Mateus 17, lá no Monte da Transfiguração. Não é verdade? Juntamente com Moisés, se não estou enganado. É isso? Ele não morreu, porque ele tem um trabalho para fazer. Mas o Espírito que estava sobre ele veio sobre um outro profeta. Que profeta foi esse? Eliseu. Que recebeu, diga-se de passagem, porção dobrada do Espírito que estava em Elias. E o profeta disse, grave isso, que Eliseu é um tipo da noiva. Então, se você é noiva, se você é eleito, também você tem o direito de receber porção dobrada do Espírito de Deus. Amém? E para que porção dobrada? Porque você está na pior de todas as eras. Numa era sodomita, numa era de confusão, numa era de engano, numa era em que o pecado está por todos os lados e a morte e o cavaleiro do cavalo amarelo está cavalgando nesta era. Então você precisa, eu preciso de porção dobrada do Espírito de Deus. Para você sobreviver espiritualmente, para eu sobreviver. Senão eu morro, senão você morre. Porque a carne ela está lutando contra mim, contra você todo dia. Né? Por isso a Bíblia fala que não devemos andar na carne, mas no Espírito. Amém, amados? Então o primeiro Elias, só para lembrar, foi o próprio Elias, o tisbita, que esteve no tempo do rei Acabe. Ele foi assunto aos céus, né? Foi levado aos céus numa carruagem de fogo, mas o Espírito que estava sobre ele veio sobre um outro profeta chamado Eliseu. O tempo passou e apareceu nas margens do rio Jordão um profeta chamado João Batista, pregando a palavra de Deus. E aquele, diz o profeta, e a Bíblia também afirma, ele ser o terceiro Elias. Correto? Está correto? Mas está profetizado, Elias virá e restaurará todas as coisas. O primeiro Elias fez isso? Não. O segundo Elias fez isso? O terceiro Elias fez isso? Mas o quarto Elias restaurará todas as coisas. Porque esta escritura de Mateus 17, 11 tem que se conectar com Malaquias 4, 5 e 6. Antes do grande e terrível dia do Senhor, eis que eu vos envio o profeta Elias, para que a nossa fé seja convertida à fé dos nossos pais primitivos. Por isso tem que ser batizado em nome do Senhor Jesus. Porque assim a igreja primitiva batizava. Por isso temos que tomar a Santa Ceia com pão asmo e vinho puro, seguido de lava-pé, porque assim a igreja primitiva fazia. Por isso temos que viver em santidade, porque assim a igreja primitiva vivia. Por isso temos que viver em unidade, porque assim a igreja primitiva vivia. Por isso que por onde nós passamos, a nossa sombra tem que curar, porque a sombra de Pedro curava. Era a igreja primitiva. O profeta disse que a igreja final, que somos nós, temos que ser igual, semelhante à que começou. Senão, não está conectado às coisas. Não está bem conectado. Mas o primeiro Elias, foi Elias o tisbita, depois Eliseu, depois João Batista, e agora estamos na profecia do quarto Elias, que viria e restauraria todas as coisas. Nós não adoramos o irmão Brana, nós temos ele como um profeta de Deus que nos coloca na palavra.
O nosso Deus não é o William Branham, o nosso Deus é o Senhor Jesus Cristo. Mas honramos o seu profeta porque ele nos aponta para a palavra. Ele não aponta para uma religião. Ele não manda ninguém adorar ele. Em certa ocasião, alguém disse para o irmão Branham: irmão Branham, diga-nos a verdade, o Senhor é o Messias. Ele ficou 5 anos sem pregar, porque ele disse: eu não sou o Messias, coisa nenhuma. Não foi eu que morri por você. Quem morreu por você foi o Senhor Jesus Cristo. E ficou 5 anos sem pregar. Então, nós não temos aquela foto para adorar o irmão Branham. Nós temos aquela foto para reverenciar o que está em cima da cabeça do irmão Branham, que é a coluna de fogo que apareceu para Paulo no caminho de Damasco e que guiou o povo de Israel no deserto e que hoje está guiando uma noiva. Não tem nada de idolatria. Vocês sabem aonde é que se idolatra homem, né? Inclusive nos países comunistas, todos os homens querem ser Deus. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, quer ser Deus. Aquele coreano lá, Paul Jong-un, não sei o quê, quer ser Deus. O venezuelano aqui quer ser Deus. E o que está na prisão também queria ser Deus. Então não adianta querer tomar o lugar de Deus que vai para a cadeia. O único Deus é o Senhor Jesus Cristo. O único Deus verdadeiro. Aleluia. Então, restaurar significa voltar a possuir algo que foi perdido. Foi perdido até na era de Filadélfia. Mas quando chegou na era de Laodiceia, não foi mais perdido. Porque a promessa tinha que se cumprir. Elias virá e restaurará todas as coisas. Foi perdido, mas agora foi achado. Tá, mas o que essa restauração faz também? Além de restaurar todas as coisas, ela volta a possuir algo que foi perdido. Eu estava perdido, mas a restauração me alcançou. Você estava perdido e a restauração te alcançou. Elias virá e restaurará todas as coisas. Isso é uma mensagem através de um profeta que vem para restaurar todas as coisas, inclusive a minha vida e a tua vida e famílias. Porque o diabo ele está acabando com as famílias, está acabando com a juventude, porque ele vem para roubar, ele vem para matar e ele vem para destruir. Mas segundo está profetizado na minha Bíblia e na tua Bíblia, o Filho de Deus veio para desfazer as obras do diabo. E é o seguinte, irmão, isso eu falo por experiência própria. Ontem eu estava pregando ali em Blumenau, falando sobre erros, né? Nossos erros, que às vezes as pessoas se apunhalam por causa dos erros, e o diabo se aproveita e fala na mente. E diz, olha, não vai mais para a igreja. Tu erra muito. Olha, para que tomar ceia? Olha o que tu ainda fala. Olha, tu ainda faz isso, ainda faz aquilo. E tem gente que ouve o diabo, né? E diz, é mesmo, eu não sou um eleito. Ora, irmão, Deus não te chamou para perder. Ele te chamou para vencer. E os erros, o profeta disse, você sempre vai ter, por causa disto aqui. Porque existe pessoas que gostam de errar. É para essas, Hebreus capítulo 10, versículo 26. Eles pisam no sangue. Porque gostam de errar e a pregação vem, a palavra vem, a mensagem vem, mas a pessoa continua no erro. Mas tem aqueles que não gostam de errar, eles sofrem com o erro, eles sofrem com o pecado. Para esses a primeira carta de João,
capítulo 1, versículo 7. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aleluia! Porque não existe perfeição no ser humano. Existe perfeição aqui, ó, na palavra de Deus, na mensagem da hora. Existe perfeição em Cristo. Foi por isso que Lutero disse: quando eu olho para mim, eu não vejo como eu me salvar, por causa das nossas falhas. Quando eu olho para mim, não vejo como eu me salvar. Mas quando eu olho para Cristo, eu não vejo como eu me perder. Quando eu subdisse, eu enfrentei o inimigo para valer. Não vou parar. Eu vou tomar ceia. Eu vou dar o meu dízimo. Eu vou estar na igreja. Custe o que custar. Pode tu falar na minha mente que eu não sou isso, eu não sou aquilo. A palavra está dizendo que eu sou sim, diabo. E você sabe como é resistir ao diabo? É não dar confiança para ele. A Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá. Quando você dá confiança, você paralisa. Eva caiu porque ela paralisou. Ela paralisou. Ela deu ouvido para o diabo, aí ela foi pega. Se você não der ouvido, ele vai ficar latindo igual um cachorro aí. Você vai embora, segue seu caminho. E ele não faz nada. E olha, pode ser o maior dos cachorros, não vem em cima de você. Já tive experiência disso. Estava indo para o trabalho de bicicleta. E um cachorro era um Rottweiler e o outro era um grandão, maior que Rottweiler. E eu estou indo para o trabalho, os cachorros saem de uma... O homem vendia sucata. Vieram para me morder. Só que eu tinha uma corrente, olha, na minha bicicleta. Puxei a corrente e disse: vem, demônio, que eu quero dar na cabeça dos dois. Eles saíram correndo para dentro do... Porque se você tiver medo do diabo, ele vai para cima de você. Mas se você não tiver medo dele, ele sai correndo como um cachorrinho. O profeta disse que o medo é uma das piores coisas que o diabo pode colocar em uma pessoa. Tenho medo de perder o emprego, tenho medo disso, tenho medo daquilo. E de Jó disse: aquilo que eu, foi o que me sobreveio. Então não tenha medo de nada. Jesus está contigo. Se ele estiver no barco, pode vir tempestade que vier. O barco não vai afundar. O barco vai seguir. Agora, se ele estiver fora do barco, não tenha dúvida, o barco vai afundar. Ele tem que estar e você tem que convidar ele. Você quer convidar ele nessa manhã? Para entrar nesse barquinho aqui, ó, e dizer: Jesus, esteja comigo. Durante o meu jornadear na vida, durante o meu navegar na vida, desses mares turbulentos que tem da vida, eu quero o Senhor no meu barquinho. Não tenha dúvida, Ele estará com você. Não foi no tempo de Jesus que começou a restauração. Voltar a possuir algo, restaurar significa, recapitulando, voltar a possuir algo que foi perdido, recuperar, colocar em melhor estado. O homem sem Deus, ele está todo bagunçado. A mulher sem Deus, ela está toda bagunçada, ela não está no original. Mas essa mensagem veio para te deixar no melhor estado. Amém? Um homem, a imagem de Deus. Uma mulher, a imagem de Deus. Atos capítulo 1, abra sua Bíblia. Quero pregar o que está aqui no tema, mas não estou conseguindo muito. Mas deixa Jesus pregar, né? Deixa ele falar. Atos 1, do 6 ao 8. Aqueles, pois, que se haviam reunidos, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurará tu neste tempo, no tempo que Jesus estava na terra, o reino a Israel? E disse-lhe: não vos pertence saber os tempos ou estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder.
Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Esta era a obra do Espírito Santo, mas a restauração não viria naquele tempo. Mesmo que o terceiro Elias estivesse ali, não veio a restauração. Tiveram que se passar todas as eras. O profeta disse, no tempo de Jesus, uma árvore espiritual foi plantada entre os cristãos primitivos. Uma árvore espiritual que dava fruto. Que árvore é essa? O Senhor Jesus. Aquela que estava lá no Éden. Deixa eu ler aqui para os irmãos. Mas Deus está falando aqui em Joel, Deus está falando da sua árvore frutífera que ele havia plantado. Deus plantou uma árvore frutífera, ele a plantou no dia de Pentecoste. E ele levou aquela árvore ali para um propósito. Ele queria que ela produzisse o seu fruto, palavra, lá em Éfeso, né? A palavra de Deus. E ele queria uma igreja que guardasse a sua palavra através de todas as eras. Eva falhou em guardá-la, os judeus falharam em guardá-la, a lei falhou, tudo havia falhado. Então Deus plantou para ele uma árvore, porque aquela que foi plantada lá, os bichos vieram tudo em cima, foram comendo, foram acabando com ela, não é verdade? Agora, deixa eu seguir aqui adiante. A árvore nós sabemos que é o Senhor Jesus, né? Agora o profeta disse que o profeta Joel viu que a igreja de Jesus seria atacada por espíritos semelhantes a insetos. Deixa eu ler mais um pouquinho aqui para os irmãos. Restauração da árvore noiva 198 e 199. Agora, há 4 besouros, para explicar, né, o que Joel fala ali. Agora, há 4 besouros e realmente um besouro. E um besouro em 4 estágios diferentes. Agora observe, este pequeno velho besouro vindo para esta grande e bonita árvore de Deus, nós a chamamos de árvore. O primeiro foi a lagarta. Deixa eu fazer um parêntese aqui. A árvore espiritual é Cristo, certo? Mas quando Cristo estava na igreja, ela também era uma árvore que produzia, a igreja primitiva. Aí o profeta disse, nós a chamaremos de árvore, que é a árvore noiva, o qual era a sua igreja, quando a outra árvore foi plantada, estão entendendo? O primeiro foi a lagarta, e esta é aquela coisinha, aquele pequeno inseto de uma lavra. O que ela fez? A lagarta, ela veio para destruir o fruto da árvore. Esta foi a primeira coisa. Então, esse espírito simbolizado numa lagarta, ela veio para destruir a igreja primitiva. Amém? Lá na primeira era, a árvore que foi plantada nessa igreja era Cristo, certo? E essa árvore ela produz na minha vida e na tua vida muitos frutos, amém? Mas o diabo, na primeira era e em todas as eras e até nesta era, o trabalho dele é acabar com os frutos desta árvore na minha vida e na tua vida. E quais são esses frutos que essa árvore produz? Você quer saber? Abra a sua Bíblia em Gálatas capítulo 5. Aleluia. Versículo 22. Mas o fruto do Espírito talvez na sua Bíblia está dizendo caridade, né? Que é o amor. Amor, gozo, que é a alegria, né? Paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Aqui estão os frutos que a árvore produz. Mas o diabo está constantemente trabalhando para roubar de mim,
roubar de você como roubou lá no princípio esses frutos. Qual foi o primeiro? Amor. Né? O que diz a Bíblia? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Uma das características desta era é a frieza. Uma das características dessa era é a indiferença da pessoa. Tu contar um problema para a pessoa dizer, pois é, isso é um problema teu, né? Não é problema meu. Né? Isso é um problema teu, resolve lá. Irmão, mas eu estou passando por isso. Pois é, todo mundo passa. Não é bem assim. Né? A tua dor deve ser a minha dor. Né? A tua derrota deve ser a minha derrota. Mas a tua vitória deve ser a minha vitória. Por quê? Porque somos um corpo. Mas o diabo trabalhou tirando o amor, o gozo, a paz. Aí você olha para isso aqui e traz para os dias de hoje, olha, perfeito. Bíblia é perfeita. E se tratando do amor, que é a coisa maior aqui, o profeta disse que agora, nesse tempo, o amor, ele praticamente, você não ia, o verdadeiro, né? Porque tem o falso. Porque tem amor a muitas coisas, menos amor a Deus, né? Que é o primeiro mandamento. E a Bíblia vai se resumir em amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a si mesmo. Mas o profeta disse, o amor ia acabar. Você não ia encontrar. Por isso você vê muita separação, muita guerra, muita ganância, falta de amor. Mas o profeta disse, se você quisesse encontrar o verdadeiro amor, que é o amor de Deus, você encontraria esse verdadeiro amor na vida do eleito, na vida do verdadeiro cristão, na vida daquele que carrega a mensagem da hora. Ali você encontrará o verdadeiro amor. Mas o diabo, está trabalhando contra isso. Contra o gozo, contra a alegria das pessoas, né? A alegria das pessoas não está só em dinheiro, em casa, em carro, porque tudo isso é muito bom. Mas o profeta disse, felicidade não consiste na quantidade de bens que tu possui, mas quão satisfeito você está com a porção que coube a você. Porque riqueza não é só dinheiro. Riqueza é ter amor no coração. Riqueza é ter paz. As pessoas dormem e precisam de medicamento para dormir, porque não conseguem, porque vivem uma vida atribulada, uma vida agitada, vivem ansioso, e o diabo trabalha forte nisso, né? Fazendo a pessoa olhar para o passado e se preocupando com o futuro, e a pessoa esquece de viver o presente. Eu quero te dizer nessa manhã, viva o teu presente, viva o hoje, porque Deus te deu o hoje. Amanhã, o passado passou, e o futuro você não sabe. Por isso a Bíblia fala, se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Abra o seu coração para a palavra entrar. E se a palavra entrar, ela vai produzir isso aqui, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, que é o equilíbrio. Agora o diabo está trabalhando para roubar. É o primeiro estágio da lagarta, né? Roubando. E ele vem roubando desde a primeira era, e se você não cuidar, ele te rouba até a alegria da salvação. Porque ele roubou de Davi. Davi cometeu um pecado, e é quando você comete um pecado, uma falha, que o diabo se aproveita. Você comete um erro, daí ele diz, olha, você não é um eleito. Você anda fazendo isso, tá vendo? Por que tu vai na igreja? Por que tu faz isso? Aí você paralisa. Se você ficar dando ouvido às palavras do diabo, você não tem que dar ouvido ao diabo. Coloque um hino, coloque uma pregação, leia a palavra, leia a mensagem, porque a mensagem não precisa nenhum pregador, nenhum pastor, nenhum evangelista pegar e dizer assim, eu vou ungir essa mensagem. Não precisa, a mensagem já está ungida.
E digo mais, quando você lê a mensagem, o que está na mensagem salta para dentro de você. E por mais que você esteja cometendo erro ou algum pecado, ou o diabo esteja te tentando, você para de ler uma mensagem, você fica pensando. Eu estava lá no meu trabalho lendo a mensagem, a intermitente luz vermelha do sinal da sua vinda. Quando eu terminei de ler uma parte só da mensagem, que eu não posso ficar o tempo inteiro lendo, tem que trabalhar, mas quando dá uma folguinha eu vou lá e leio. Mas quando eu terminei de ler uma parte só da palavra, eu fiquei pensando naquilo que o profeta estava falando, sobre o diabo trabalhando nesse tempo, né, em cima da beleza, em cima da moda, em cima do endeusamento da mulher. E os filhos dos homens viram as filhas, os filhos de Deus viram as filhas dos homens e tomaram para si mulheres e viram que elas eram formosas. E o diabo trabalhando na beleza para fazer com que as mulheres sejam endeusadas. Tudo o diabo quer ser Deus de alguma forma, mas o único Deus é o Senhor Jesus Cristo. Por isso que a mulher tem que cuidar. Por isso que a mulher tem que ser um pouco mais cuidadosa que o homem, porque o diabo trabalha em cima de muitas coisas, em cima das mulheres. Não é verdade? Mas vamos para o segundo estágio. No próximo ataque, Satanás atacaria a igreja como um gafanhoto. E o que o gafanhoto come de uma árvore, você sabe? Ele vai lá e come as folhas, né? Atrás da minha casa foi plantado lá um pé de daquela planta hibisco, que chama? Como é que chama? Eu nunca vi um pé de hibisco daquele tamanho. Um dia que vocês forem lá em casa eu vou mostrar. Tá passando disso aqui. Só que eu corto, não corto, mas está crescendo muito. Só que ele está fazendo, as plantas estão se unindo uma com a outra, e quando dá o sol, agora vai chegar o verão, ela me protege daquele sol quente, que às vezes eu vou passar uma roupinha lá, minha esposa vai passar, aquele sol te torra ali atrás. E aquelas plantas estão me protegendo do sol. E eu estou falando no natural, porque o profeta disse que o natural explica o espiritual. E a igreja, quando ela está unida, nós fazemos sombra um para o outro, nós protegemos um ao outro. Mas quando o diabo está na forma desse gafanhoto, ele quer tirar de nós a unidade, ele quer tirar de nós o amor, ele quer separar a igreja. Quando o leão ele quer pegar uma presa, ele vai em cima, os leões vão em cima do bando, vamos dizer, um bando de aqueles boi lá da África, como é que chama? Búfalo. O pequeno vai no meio e os grandes vão protegendo o pequeno, e o leão vai em volta tentando pegar. Se o pequeno ficar para trás, eles pegam. E se ele ficar isolado, também pega. Por isso que você tem que estar junto, porque quando você está junto, o diabo nem chega perto de nós. Faça um teste. Ore sozinho é uma coisa, né, pastor? Quando a igreja ora junto, até um coração novo Deus pode dar para uma pessoa. Pode ou não pode? Porque aqui a irmã estava com o coração que não estava batendo como deveria, e o pastor fez a convocação, e a igreja orou, e aquele coração voltou a funcionar perfeitamente. Mas é quando a igreja está unida. Quando ela está unida, um protegendo o outro, um preocupado com o outro, aí o gafanhoto não entra. Mas se não é assim, o gafanhoto está por ali. Olha, para quem ir na igreja? Olha, tem que ficar sozinho mesmo. Olha, isso e aquilo, já é o gafanhoto. E ele vem trabalhando assim. Começa com lagarto, depois com gafanhoto. Não é verdade? Agora, Satanás, ele roubaria da igreja o companheirismo, porque folhas, o profeta diz, fala de companheirismo. Olha algo aqui na Bíblia, em Atos capítulo 12, falando de companheirismo. Como é importante. Atos 12, do 1 ao 5. E por aquele mesmo tempo, olha a raiva do diabo aqui, ó.
E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja, para os maltratar. E matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E era os dias dos asmos. E havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, grave isso, Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E depois vocês sabem que o anjo foi lá, né, e tirou Pedro da prisão. Porque quando você ora, o anjo começa a trabalhar. Quando você ora, o anjo começa a agir. Aí a capetada, se vem tudo para cima de mim, para cima de você, o anjo vai batendo em todo mundo. Porque um anjo na Bíblia matou 185.000 assírios, se eu não estou enganado. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor, ele se acampa ao redor daqueles que o temem. E o profeta diz que só o eleito tem anjo. Você está feliz por isso? Aleluia! A lagarta come? Bora ver se vocês já esqueceram. O fruto. A lagarta come? Irmão Paulo, a lagarta come o quê? Esqueceu, homem. O fruto. E quais são os frutos que Deus produz na vida da gente? Amor, gozo, paz. E o gafanhoto? Ele come as folhas. E folha fala de união, companheirismo. Agora, o próximo ataque de Satanás seria o engano religioso chamado locusta. Eu vou ler aqui na mensagem porque isso é bem profundo. Restauração da árvore noiva 234. Posso pregar mais umas 3 horas, irmão? Só 2 falaram. Então, indo para o final. Locusta, 234. Agora temos que seguir em frente. Poderíamos ficar bastante tempo neste pequeno gafanhoto. Porém, o seu terceiro estágio foi a locusta. Para começar, a locusta, o que uma locusta faz? Ela vai até a casca. Esta é a linha da vida ali. Sim, Senhor. Isto entra na casca e destrói a cobertura da árvore. A cobertura. O que é a cobertura? O que é a religião? Isto é o que significa a palavra religião. Uma cobertura. Então, isso aqui foi um plano do diabo que começou fazendo a chamada religião. Não é verdade? E hoje, todo mundo tem que ter a sua religião. E você pode pecar à vontade, porque tem religião para todos os gostos. Tem a religião de homem que casa com homem. Tem a religião de mulher que casa com mulher. Tem a religião que você pode andar de qualquer jeito, uma vida liberal, mundana, que Deus te aceita. A religião te aceita, não há preconceito, não é assim? Religião não está, diz o profeta, no quadro de Deus. Religião está no quadro do diabo. Deus não mandou fazer nenhuma religião. Ele mandou pregar o seu evangelho. E se você tem que ter uma cobertura, não é uma religião. E religião, o profeta disse que não é parede, não confunda. Mas por que ele está falando se ele tem uma religião também? O profeta disse que religião não é parede. Denominação não é parede. Denominação é um espírito. Amém? Está correto? Agora você quer saber o que Deus acha de religião? Isaías capítulo 30.
A locusta veio fazendo isso. Você quer saber o que Deus acha de religião? Isaías 30, capítulo 1. Deus já vem logo assim, com tudo. Esse aqui não é eu que estou falando, é a palavra de Deus. Você crê? Deus diz: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselho, mas não de mim. Deus está dizendo, não mandei fazer não. Mas não de mim. E que se cobriram com uma cobertura. Por isso que você tem que ter um profeta para saber o que a Bíblia está falando. Senão você lê cobertura e diz, não, não é religião. É assim que se forma uma denominação, uma religião. É quando a pessoa lê uma coisa dessa aqui na Bíblia e diz, não, não é bem assim não. É bem assim sim, porque temos um profeta. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselho, mas não de mim, e que se cobriram com uma cobertura, mas não do meu Espírito. Se você tem que ter uma cobertura, essa cobertura é do Espírito Santo, não de uma religião. Porque no final da conta, a religião não vai te salvar, a igreja não vai te salvar. O que vai te salvar é o Espírito Santo na tua vida. Mas não do meu Espírito, para acrescentarem, o que está escrito na sua Bíblia? Pecado a pecado, é para isso que serve religião. Para acrescentar pecado a pecado. Não tem igreja para todos os gostos? Não tem religião para todos os gostos? Não existe a religião liberal que tem, olha, em igreja, essa é a pior de todas as zero, o profeta disse. Por causa disso. Porque tem religião que tem funk na igreja, tem religião que tem capoeira na igreja, tem religião que tem mulher no púlpito pregando, sendo que a Bíblia condena uma mulher vir pregar no púlpito. Tem religião as pessoas andando do jeito que elas querem e andando com a Bíblia. Então é por isso que eu e você não pertencemos a nenhuma religião. Nós pertencemos a um reino. Por isso aí fora você vai encontrar dificuldade. Porque vão perguntar assim, irmão, qual é a tua religião? Né? Dificuldade? Não fica em dificuldade agora? Não fica, irmão Guilherme? Qual é a tua religião? Qual é a sua religião, pastor? E agora? Hein, Júnior? Quando pergunto, qual é a tua religião? É a igreja cristã lá, fica lá na Nova Esperança, para facilitar logo tudo, né? Fica lá. Tá lá. E até você explicado, se prepare para fazer uma pregação, né? Né, irmão Roberto? Então você não pertence, né, irmão Cabamba? Não pertencemos a nenhuma religião. Pertencemos a um reino. Cremos na palavra e cremos em uma mensagem que Deus enviou para esse tempo. Por quê? Porque Deus não muda seu parecer acerca da sua palavra. Em Amós 3,7 diz, certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma. Pensou, Deus diz, eu não vou fazer nada. Sem antes ter revelado o seu segredo ao seu santo evangelista, amém? Ao seu santo pastor, ao seu santo apóstolo, aos seus santos profetas. Então a revelação da palavra vem através de um profeta para aquela era, para aquele tempo. Não foi assim com Noé? Noé pregou quanto tempo? Pregou, quem se salvou? Só a família dele. Né? Assim como foi nos dias de Noé, diz a Bíblia, assim será na vinda do Filho do Homem. Então tem que ter um profeta. Porque Noé era um profeta. Está tudo certo. Você está no lugar mais certo. Você está
na mensagem da hora. Sua cabeça não está tonta. Você não está na Babilônia. Porque o mundo é Babilônia. Babilônia é confusão. Se você é tipo de Abraão, então você saiu fora da Babilônia. Babilônia é confusão, então o mundo está em confusão, a religião está em confusão, a política está em confusão, mas a minha mente não está em confusão, nem a tua está em confusão, porque se você está representado em Abraão, você está nos carvalhais de Manre, ouvindo Elohim pregar para você. E nem está em Sodoma. Também, você saiu fora. E nem você está em Laodiceia, aleluia. Sabe por quê? Porque Jesus está do lado de fora de Laodiceia. Eis que estou à porta e bato. Se ele bate, porque está do lado de fora. E se você está em Cristo, também você está do lado de fora. Você está fora da bagunça da política, da bagunça da religião, da bagunça deste mundo. Glória! Como é que chama aquele negócio que fica lá no espaço? Que eles jogam lá para o espaço para ficar mandando mensagem? Satélite? Olha, é assim, ó. Deus está te vendo, né? Como um satélite. E quando você quer ver alguma coisa lá, uma rua, não sei aonde, você não vai lá no Google? A rua lá da casa do Jaconiel, onde que é? Põe lá, já vai aparecer o quê? Vai aparecer a rua dele, né? Vai aparecer primeiro a cidade, né? Primeiro é o quê? O estado, né? É isso? Me ajudem. É estado, depois? E depois? Bairro, e depois? A rua, e depois a casa. Olha, Deus sabe o estado que você mora. Ou não sabe? Sabe ou não sabe? Isso não te alegra? Ele sabe o estado que você mora. Ele sabe a cidade que você mora. Ele sabe o bairro que você mora. O que mais que ele sabe? Ele sabe a rua. E ele sabe a casa que você mora. Assim que é Deus. Satélite. Mas aquele foi enganado, aquele homem foi enganado. Não é para quem quer, nem para quem corre, é para quem Deus usa de misericórdia. Senhor, explica-nos esta parábola, porque o Senhor explicou em parábola e o povo não entendeu. Nós entendemos, mas o povo não entendeu. Sabe o que Jesus falou? Mateus capítulo 13. Jesus disse assim, ó, para vocês. Aí eu estou representado, você está representado. Para vocês é dado a conhecer o quê? Os mistérios do reino, do mundo espiritual. Mas para eles não é dado. Você vai discutir com Jesus? É isso aí. Para mim foi dado, para você foi dado. E oramos para que Deus ilumine a mente de outras pessoas. Mas a revelação não é para todos. A eleição não é para todos. Porque o profeta disse, o diabo vai enganar muitas pessoas. Vai enganar o bom pregador, vai enganar o religioso, vai enganar a pessoa sincera, vai enganar a pessoa boa. Tem gente mais boa do que os espíritas. Passa a madrugada lá dando sopão, né, irmão Paulo? Os mendigos. Quem daqui já foi dar sopão na madrugada? Ninguém. São pessoas boas, mas a salvação não é por bondade. Muito embora você deve ser uma pessoa boa. Amém? Então, eles são pessoas boas. Mas não é por bondade que é salvação. A salvação é para aquele que crê. Aquele que crê e for batizado será salvo. E tem mais um detalhe. Seu nome tem que estar no livro da vida do Cordeiro. Que o profeta pregou a mensagem, o livro da vida do Cordeiro, e ele falou de muita gente que ia ser enganada. Só ele fez um parêntese.
Só não vai ser enganado aqueles que seus nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Se o meu nome está lá, se o teu nome está lá, não se preocupe, você vai chegar lá. A Nova Jerusalém foi feita para mim, foi feita para você. É assim que está a sua fé? Então, vamos aqui. O primeiro estágio foi lagarta comendo o fruto. Depois o gafanhoto. Fala de companheirismo, o diabo querendo acabar com isso. Depois a locusta, comendo a casca, mas também os homens criando uma religião, uma cobertura, certo? E tem coisa mais complicado hoje do que religião. Tem coisa que, se não existisse, era melhor, né? E quem está fora da religião e vê as pessoas fazendo o que estão fazendo, elas têm dificuldade de vir para o Evangelho, porque eles veem muita coisa horrível que muitos que se dizem cristãos fazer, né? Agora, o quarto estágio, irmão, vou ler aqui. A religião, o profeta disse, isso foi criado para enganar, que é a locusta, né? Agora, denominação, isso aqui é forte. Denominação, o diabo fez isso para sugar a vida da igreja, porque o quarto estágio é o pulgão, e o pulgão ele vai na seiva, ele vai matando a árvore. Quem já viu uma árvore morta? Tu já viu, né, Júnior? Já viu, né, irmão Severino, vocês que gostam disso? Uma árvore morta é a coisa mais horrível. Mas pode-se matar a árvore, mas a raiz pode ficar viva. Não é verdade? Se a raiz lá do princípio ficou viva, Deus prometeu em sua palavra, eu restaurarei. Aleluia. 294. 294 e 295. Agora vamos apressar e entrar no próximo estágio deste pequeno inseto. Primeiro, ele era uma lagarta. Comeu o que ela comeu da árvore de Deus, o fruto. Estágio seguinte, ela morreu naquele estágio e veio outro estágio que ela fez agora. Ela veio desta vez com um gafanhoto, comeu as folhas. Este é o hábito dos gafanhotos. Agora foi o seguinte, coisa que ele fez, voltou em outro estágio com a locusta e ela foi para a casca. Agora aqui vem como um pulgão, os seus 4 estágios. Agora o que é um pulgão? O que é um pulgão? Ele é um sugador, suga a vida, o espírito, a vida. O que é isso que ele faz? Vai bem nos talos e começa a sugar o pulgão. Aqui está ele. De que iremos chamá-lo? Denominação. Este é o nome certo para este sujeito, porque ele é um destruidor, um sugador da vida. Agora, você não acha estranho uma pessoa conhecer essa mensagem e voltar para uma denominação? E quando volta, se volta para a mensagem, é só um milagre. Porque denominação suga a vida. Suga a vida das pessoas com o quê? Com falsas doutrinas. Jesus disse, não se preocupe com o que mata o corpo, mas sim quem pode matar a alma e lançá-la no inferno. O que faz isso? O que mata a alma são doutrinas erradas. Não é verdade? Agora, irmãos, quantos desses estágios aí, quantos eram? 4, né? Vieram para destruir. Agora eu notei aqui, 4 mensageiros de Satanás para destruir a árvore noiva. Mas Deus também tem 4 mensageiros para a reconstrução da árvore noiva. Você sabe quando foi que começou a restauração? Quem sabe? Escola dominical, vamos lá. O pastor está de fora da escolinha. O pastor não está na igreja. E ele falou aqui, ninguém ouviu?
E Lutero veio pregando o quê? Vamos lá. Vai, irmão Cabamba, fala. A justificação pela fé. O profeta disse que aí começa a restauração. A justificação pela fé. Você sabe da história de Lutero? Ele se levanta contra a Igreja Católica, arranca aquelas 90 e quantas teses? 95 teses que a Igreja Católica colocou e disse, isso aqui não serve para nada. Nós somos justificados pela fé em Jesus Cristo. E tentaram matar ele. E ele traduziu a Bíblia, que estava no hebraico, se eu não estou enganado, para o alemão. Para o latim? Isso, do latim para o alemão. E o pastor estava me dizendo esses dias que, se eu não estou enganado, se eu entendi errado, que foi no tempo de Lutero que saiu, que Deus deu a sabedoria para um homem, eu acho que na Inglaterra foi, aquele que começou a fazer papel, para fazer a Bíblia impressa. E o primeiro livro que foi impresso foi esse aqui, ó. E Deus só dá sabedoria para um homem quando ele tem um propósito. E o propósito é que este evangelho fosse para o mundo inteiro através de sua palavra. E Lutero já estava fazendo isso, mas Lutero era um padre que batizava errado. Mas a luz que ele teve, ele pregou a justificação pela fé. E ali começou a justificação. Mas Deus não para, Deus está sempre em movimento, como a terra está em movimento, como eu e você está em movimento, como a natureza está em movimento, como a vida é um movimento, Deus também se movimenta. Deus não parou em Lutero, ele foi para João Wesley, na Inglaterra, pregar o quê? Porque na justificação não era pregado a santificação. Mas, vamos dizer que Wesley concordou com Lutero, falando sobre a justificação pela fé, mas ele viu que Deus era muito mais que a justificação, ele era também santificação, que tem que santificar a vida. Então ele pregou na Inglaterra a santificação, que nós devemos viver uma vida santificada. E aí começa a restauração. Justificação com Lutero, Wesley, santificação, depois vem quem? Os pentecostais, no tempo que os dons funcionavam, e era um genuíno dom, e Deus trabalhava, e os dons estão na Bíblia, e eles têm que ser usados. Só que o diabo também pega os dons de Deus e bagunça. Por isso que você não vê muito, né? Mesmo na mensagem, é um aqui, outro lá. Porque o diabo perverte, né? Mas quem tem dom tem que usar. Amém? Então, justificação com Lutero, Wesley, santificação, aí veio os pentecostais com os dons, mas sem um profeta era uma bagunça só. Era uma bagunça só. Aí, o profeta veio para colocar tudo em ordem. Justificação, santificação e os dons, certo? Aí chega um profeta, como o irmão Brana, e explica tudo certinho. Justificação, santificação, fala sobre os dons, coloca em ordem, deixa tudo certinho. Por quê? Porque Elias virá e restaurará todas as coisas. Amém, amados? Agora, observe. Só mais um parágrafo aqui. Mensagem Laodiceia, página 31. O profeta diz assim, falando sobre a restauração. O que virá com a restauração de todas as coisas? O que virá? A igreja noiva amadurecerá. Amém? E sua maturidade será uma identificação com seu Senhor por meio da palavra. E sua cabeça que virá a ela é o mistério da piedade, que em verdade é Cristo. E quando a falsa igreja vier contra esta verdadeira vinha,
com toda astúcia e poder diabólico, constituído de força política, força física e demônio das trevas, a verdadeira vinha com a plenitude do Espírito e da palavra fará as mesmas obras de poder que Jesus fez. Amém? Então, à medida que ela se aproxima de sua pedra de cabeça, tornando-se semelhante a ele através da palavra, Jesus virá para que a noiva e o noivo para que a noiva e o noivo possam estar unidos como um, para sempre. As manifestações visíveis do que estive falando já são todas observadas ao nosso redor. O movimento ecumênico do joio é um fato real, mas também é um fato que o profeta para a última era tem de estar trazendo uma mensagem de Deus que precursará, amém, aleluia, a segunda vinda do Senhor Jesus. Porque através de sua mensagem os corações dos filhos serão convertidos aos pais pentecostais e com a restauração da palavra virá a restauração do poder. Que poder? O poder que o Espírito Santo te dá. E recebereis a virtude do Espírito Santo. E recebereis poder. E recebereis porção dobrada do meu Espírito. E ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, em Samaria e até os confins da terra. Mas, esse poder que é dado, o profeta disse na mensagem, a festa das trombetas, que o Espírito Santo, ele ficou preso por quase 2000 anos, por esses rios denominacionais, mas ele seria solto, aleluia, ele seria solto na hora do entardecer, através da mensagem do entardecer. É esse poder que ele está se referindo. Que ele te dá para você vencer a carne, para você vencer o diabo, para você vencer essa era. Vocês recordam de Moisés quando ele abriu o Mar Vermelho? Faraó veio atrás, pegando uma carona, achando que ia cruzar, e quando chegou quando eles atravessaram, então Moisés fez com que o mar se fechasse e eles morreram, Faraó e seus cavaleiros morreram. E aquelas pessoas que eram chicoteadas no tempo do Egito, lá no Egito, elas viram seus carrascos mortos na praia. E aí o Espírito de Deus, em poder, veio sobre Miriam, e ela chamou outras mulheres para tocar pandeiro. Não está aqui o pandeiro. Para tocar pandeiro, para se alegrar. Por quê? Porque aqueles que faziam mal, agora não fazem mais mal, estão mortos. E se você levar isso para a minha vida, para a tua vida, você vai ver que aquele diabo que te atormentava, que te levava para o bar, para o cigarro, para a bebida, para aquele temperamento, não te atormenta mais, já está morto. Aquilo já caiu por terra. Porque essa mensagem, ela faz isso. Elias virá e restaurará todas as coisas. Restaurará a vida, restaurará a família, restaurará a finança. Porque aqui você aprende a dizimar, você aprende a ofertar, você aprende que a avareza é idolatria e que seu coração não deve ser duro, nem apegado às coisas daqui, porque para onde você vai tem muita riqueza. E que aqui você não deve se apegar se Deus te der amém. Se Ele não te der amém também, do outro lado será muito melhor, muito maior. Aleluia. Então, com a restauração da palavra virá a restauração do poder. E é esse poder que não deixa você ir para o pecado. É esse poder que o diabo vem na tua mente e diz, olha, para de ir na igreja. Você não para, você vem. É esse poder que quando você pensa, olha, não vou mais nem tomar ceia, quando vê você está tomando ceia. Ah, não vou mais dizimar, está dizimando, está ofertando, está na igreja, está ouvindo a palavra. E a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra. E a Bíblia diz também que a vereda do justo é como a luz da aurora, que ela vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito.
Você vai ouvindo a palavra e agora é a hora de armazenar a palavra, porque haverá uma pressão muito grande em cima da noiva. Mas quando um foguete está para subir, ele tem que receber uma pressão, né? Então pode vir a pressão que vier. Se você estiver na rocha, você vai passar por isso. Porque esta fé que está aí na base da pirâmide, você vai ouvindo a palavra e você vai confiando cada vez mais, porque cada vez que o tempo ia passando, Abraão ia ficando cada vez mais velho, mas cada vez mais ele dava glória a Deus. Abraão foi fortificado na fé, dando glória a Deus. O tempo passava e ele acreditava cada dia mais no milagre. E o tempo passa e você acredita cada vez mais que Jesus está voltando e que Ele vem para te buscar, Ele vem para te tirar desta sujeira que está aí. Aleluia. O profeta disse, Deus, ele quer fazer, ele tem um tríplice propósito em sua mente. 2 ele já cumpriu. Qual foi o primeiro? Deus queria se manifestar, Deus em Cristo, né? Emanuel, que é Deus conosco. Mesmo alguns discípulos que andavam com Jesus, exemplo de Filipe, não sabia que ele era Deus. Mostra-nos o Pai, e é o que nos basta. Filipe, há tanto tempo eu estou convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Então Deus se revelou, o profeta diz, Deus em Cristo, né? Mas depois Deus tinha um outro propósito, era Cristo na igreja. Deus esteve sobre um povo, que povo era esse? Israel. Ele estava sobre o povo. Quando ele veio em carne, ele estava entre o povo. Mas agora, na forma de Espírito Santo, ele não está sobre o povo, nem entre o povo, ele está no povo. Ele está em mim, ele está em você, amém? Então, o segundo propósito ele já cumpriu, agora falta o terceiro. Aleluia! Sabe qual é o terceiro? O profeta disse que Deus quer levar a sua noiva para um reino restaurado. Glória! Deus em Cristo, Cristo na sua igreja e depois a igreja no reino restaurado. Sem cigarro, sem bebida, sem mentira, sem corrupção, sem crianças morrendo, sem droga, sem mãe chorando pelo filho, sem o pai chorando pelo filho, sem prisão, sem polícia, sem ambulância. Está vindo o reino restaurado. Jesus está voltando. Você precisa se preparar, eu preciso me preparar a cada dia, porque Jesus está voltando. Deus abençoe cada irmão. Pastor Jorge. Isso não alegra o nosso coração? Então nós não estamos pregando nada diferente. O que é que a mensagem está fazendo? Ela só tem um objetivo. Ela está separando uma noiva. Um grupo da elite que casa com o cordeiro. Só isso. Só isso que ela está fazendo. Ela não está separando? A mensagem dentro de você, a mensagem. Por que a mensagem? Deus está se esforçando para tirar ela do papel. Inclusive tem uma nova para você pegar aí, ó. Mas ela, se você levar isso só para casa e guardar lá, não vai valer nada. Ela tem que sair do papel e pular para dentro de você. E quem pensa que a mensagem é uma outra coisa, não é. Ela é a palavra. Só com a revelação para você viver nos nossos dias que nós estamos vivendo. Só isso. Ela não é nada de anormal. E eu vou te dizer,
Eu estudei seminário pelo menos 2 vezes na minha vida. E eu era um estudioso. Sempre fui. E sempre ficaram perguntas na minha mente. Mas quando eu descobri essa mensagem, respondeu tudo o que eu precisava. E eu fiquei fascinado por ela. Amém? Cada denominação cumpriu o seu propósito no início. Cada denominação. Você acha, por exemplo, que homens como Davi Miranda, que saíram com um dom nele e que era genuíno? Era genuíno. E ele fez o papel dele lá. Quando começou, em 1962, como um fogo. Sim, como Paulo Leivas Macalão, lá na Central do Brasil, lá no Rio, pregando lá com seu violino. Ele fez a parte dele e começou como um fogo. A Igreja Assembleia de Deus de Madureira, Davi Miranda com a Deus e Amor. No início era tudo normal, genuíno e de Deus. O problema é que quando se fala em denominação, não está se falando de pessoas. É o sistema que depois se denomina e não consegue mais segurar. Porque quando as pessoas, os homens trazem para eles, o problema é esse, eles são tão querendo colocar o nome deles e eles na frente, é isso que tira Deus do quadro. Tem uma denominação, as pessoas pensam assim, pastor é pouco, agora eu tenho que ser apóstolo. Quem ele está querendo projetar? Ele mesmo. Tem uma denominação que elegeu agora, eles ungiram o líder deles a rei, que apóstolo é pouco. Pode procurar na internet, você vai ver o camarada lá com uma coroa lá, não sei se é de ouro ou não é, com uma veste real e a esposa dele do lado, consagrado a rei. Porque pastor é pouco, apóstolo é pouco, bispo é pouco, tem que ser rei, que é o máximo que ele conseguiu. Não é projetar o homem. Isso que é denominação. Quando tira Deus do quadro e coloca o pensamento humano. O problema que você tem que entender para finalizar isso nesta manhã é que Deus plantou uma coisa. E essa coisa no final tem que ser, por exemplo, você planta milho. Eu já disse isso muitas vezes, mas não nasce milho, nasce talo, nasce folha. Mas o produto final que sai tem que ser igual ao que foi plantado. Não é verdade? Você cuida do milho, ele vai crescendo, tal. Estou falando milho ou trigo. Vai, depois vem. Não é milho que vai crescendo, não é milho. Sai aquela cachopa, não é milho. Mas dentro, quando você abre, lá está a espiga. E está o grão, igualzinho ao que foi plantado. Deus plantou uma coisa lá na igreja primitiva. E que não está sendo ela aqui no final. O batismo mudaram no meio do caminho, a Santa Ceia mudaram no caminho, e muitas coisas que a gente podia mudou no meio do caminho. O produto final não está sendo igual ao original, hoje. É verdade ou não é? Não está o que Deus plantou, mas tem algum lugar que vai estar. Por isso que tem que vir um profeta, porque Deus só trabalha através disso. Deus não vai trabalhar através de um apóstolo, de um pastor. Por isso que a mensagem que eu prego, que nós pregamos, que o evangelista pregou, não é nossa. Eu não tenho que pregar o que eu acho. Eu tenho que pregar a mensagem de um profeta, porque a restauração de Deus só vem através de um profeta. Ele mandou Noé para anunciar um dilúvio, 120 anos pregando e anunciando. Ninguém acreditou nele, mas era a mensagem de Deus. E estava cheio de igreja no dia de Noé. Tinha igreja de todo tipo, porque foi Jesus que disse que os últimos dias eram igual ao dia de Noé. Então, olha o que é hoje, você vai ver o dia de Noé, a mesma coisa. Cheio de igrejas, todo mundo nas suas igrejas bonitinho, cantando, coral, isso e aquilo. Mas um profeta estava lá em cima do monte dizendo, tem um dilúvio, e ninguém acreditou. O que é que aconteceu? Quem entrou na arca foi salvo, e quem não entrou pereceu. Deus fez isso com Noé. Deus queria um povo, foi lá com Moisés, um profeta, e tira eles do Egito. Toda vez que Israel saía do trilho, ele mandou o profeta Elias, porque entrou a imoralidade, Baal, idolatria, através de Jezabel, Deus manda Elias. Deus só vai agir da mesma forma. Ele queria mandar o povo para o cativeiro por causa da sua pecado, manda Jeremias como profeta para anunciar o cativeiro, porque Deus não é injusto, primeiro ele anuncia. Quem falou do irmão Brana foi Jesus.
Quando ele disse, Elias virá e restaurará todas as coisas, ele está falando daquele homem ali. Porque não importa o homem, não importa o nome do homem. Tem gente que diz, mas eu não encontro o William Branham na Bíblia. Você não precisa encontrar o nome dele. Quando Deus foi anunciar João Batista, ele diz assim, eis que eu envio o meu servo, o meu mensageiro. Isaías disse, voz do que clama no deserto. Isaías 40, quando foram perguntar para João, tu és Elias? Não, ele disse, tu és profeta? Não, quem tu és? Eu sou a voz que clama no deserto. Ele estava se identificando com o que Deus disse. Deus não está preocupado com o meu nome não vale nada. Ele está preocupado com esse ofício que está aqui sobre mim, que está cuidando de você, que é Ele cuidando de você através do ofício. Meu nome não tem que estar naquela placa. Meu nome não tem que ser o maior aqui nesta cidade. Eu não tenho que proclamar o meu nome para dizer que eu sou alguma coisa. Eu não valo nada. Mas Jesus, Ele é tudo. Aleluia! Tá bom. E eu nunca vou trazer você a mim. Não quero que você me siga. Eu quero que você siga Cristo Jesus. Eu sou cheio de falha, mas Jesus nunca falhou. Eu não posso te levar à glória, mas Ele te levará. Vamos ficar de pé. E é isso, meu irmão Samuel, que você vai receber na sua vida, irmã Gilmara. E a Ellen, tá aí a Ellen? Chegou a Ellen? Ellen, lembrei de você hoje, mandei o irmão lá na sua casa. Que bom que você veio. Você está disposta a ser batizada em nome do Senhor Jesus? Com todo o coração? Olha aí. Está acontecendo milagres esta manhã. Ah, mas eu não vi nada acontecer aqui. Você já viu uma jovem, 16 anos. É 16, né, velho? 16 anos. Cheio de jovens. Ontem estava cheio de jovens lá naquela balada, lá perto de casa, que barulhão da noite. E eu passei lá, e as jovens todas lindas, indo para a balada. Mas Deus traz uma jovem de 16 anos para me servir. É milagre ou não é? Então Ele merece toda a glória, toda a honra, todo o louvor. Aleluia! Assim como Deus está salvando a André e trazendo para o caminho, Ele pode trazer o Vitor Hugo também. Por que não pode? Isso é impossível para Deus? Você acha que isso é impossível para Deus? Então vamos orar para que Deus liberte esse rapaz totalmente. Ele pode fazer? Quando a igreja ora, o Senhor responde. Então quem quiser lá no batismo, vamos fazer uma festa lá agora. Vá conosco lá, vamos nos alegrar com essa família. Vamos adorar a Deus na beira daquele... Eu chego na beira daquele rio, me dá vontade de jogar naquela água e dizer, eu quero ser batizado de novo. É sempre uma emoção ver a água testemunhando o nascimento de filhos para Deus. Oração por Elza, Jefferson, Silvana e família. O Vitor Hugo e pelo João Lucas. É João Lucas, Adriana por enfermidade, João Lucas por libertação e pelos seus pais, para que possa suportar as lutas. Aleluia. Irmão Neri tem uma audiência quarta-feira. Vamos orar por isto. Levante a sua mão com fé, porque a palavra de Deus já veio esta manhã para produzir fé sobre você. E você sabe que você está no melhor lugar que Deus te colocou, em sua palavra. Pai Celestial, nesta manhã nós estamos encerrando esta escola dominical, ouvindo coisas que a nossa alma se alegra, nos identificando com a palavra, com aquilo que Deus tem feito por nós. Nós não somos melhores do que ninguém. Isto nos faz agradecidos por o Senhor abrir a nossa mente e revelar sua palavra para nós. A mensagem da hora. Pai, eu quero agradecer, e eu creio que esses irmãos e irmãs aqui estamos agradecidos juntos, adorando ao Senhor e bendizendo ao Senhor e glorificando ao Senhor. Agora eu quero orar pelos pedidos de oração. Olha a Elza, a Jefferson, Silvana, é uma família que precisa do Senhor. Pai, nós nos unimos em fé agora diante do
Senhor, dizendo: abençoe esta família, tenha misericórdia dessa família, faça uma obra nesta família, Senhor. Olha, Senhor, para o Vitor Hugo, meu Deus, o Senhor sabe que ele precisa de Ti, ele sozinho não tem condições, ele de si mesmo não tem condições, mas existe um Deus que pode. Se o Senhor visitá-lo, se o Senhor for ao encontro dele, ele pode ser liberto agora mesmo, não amanhã, agora mesmo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Aleluia! Louvado seja Deus! Olha, Adriana, Senhor, por enfermidade, bendito seja Deus, a bênção de cura está aqui nesta manhã, aleluia. O João Lucas, libertação, Senhor, meu Deus, são tantos nomes. E o irmão Neri que vai passar naquela audiência, que o Senhor seja o advogado do meu irmão, para defender a sua causa. Nós colocamos todos esses pedidos em tuas mãos, nossa vida, a vida de todos aqui. Que ajudes estes irmãos que vão ser batizados hoje, que o Senhor fortaleça a fé de cada um, que o Senhor visite nossa família, que o Senhor dê vitória a cada um dos que estão aqui esta manhã. Aleluia! Nós estamos agradecidos a Ti pela obra que o Senhor está realizando e fazendo. Bendito seja Deus. Entre em cena. Nós já agradecemos, nós já agradecemos, nós já agradecemos, nós já agradecemos pela obra que o Senhor está fazendo e vai fazer e já está realizando. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos para a glória do Seu nome. Quantos concordam? Diga amém. Louvado seja Deus. Pegue sua mensagem na saída, cumprimente seu irmão, sua irmã. Vamos ao batismo.